curso de um projeto neoliberal, portanto, de sucateamento das estruturas do Estado, de uma entrega do Estado à iniciativa privada e de uma diminuição da atuação do Estado, o que é muito grave em um país, num grau de desigualdade social que tem o país, quando o Estado ele se ausenta das suas responsabilidades, o que acontece é a ampliação das desigualdades. E houve, à época, gravíssimos cortes nas universidades, um processo que a gente não é difícil afirmar assim, se não tivesse acontecido, não existe se na vida, na história, mas talvez se tivesse mais um mandato do governo tucano, é bem provável que não existisse mais as universidades públicas em nosso país. Mas mesmo assim, se dava num plano mais econômico e não era necessariamente um projeto político, ideológico, anti-intelectualismo, anti-academicista, anticonhecimento, um projeto obscurantista, que é o que nós temos hoje. É só acompanhar as declarações do próprio ministro da Educação, do ministro das Relações Exteriores, do astrólogo guru do governo, né? Então, das próprias declarações do atual presidente, que ontem, por exemplo, numa entrevista para defender a reforma da Previdência, uma entrevista paga com a jornalista, não, com a apresentadora Luciana Gimenez, eu só vi um trechinho que eu vi nas redes sociais afirmando que está de saco cheio dessa coisa de falar que existe racismo no Brasil, porque não existe racismo no Brasil. Só para dar uma ideia assim, do mundo, né, da visão que se tem atual. Então, a perseguição ideológica às universidades, à educação como um todo, ao meio ambiente, aos direitos trabalhistas, à previdência, ainda que fossem graves nos anos 90, diminuíram na primeira década dos anos 2000, mas não deixaram de acontecer e agora estão de uma maneira nunca antes vista, até usando aqui o jargão do ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país se teve tanto ataque ao mesmo tempo, por todos os lados, para destruir o país, para entregar o país para o capital internacional, para destruir o meio ambiente, para destruir trabalhadores e trabalhadoras, para ampliar a desigualdade social, para acabar com a educação, para acabar com a seguridade social. Não é só acabar com a previdência, é acabar com saúde, é acabar com assistência social. Então, é gravíssima a situação que nós vivemos no país nesse momento. É por isso que não dá para ficar quieto, não dá para ficar calado, não dá para simplesmente assistir de camarote o que está acontecendo. E como se contrapõe é com conhecimento, é com educação, é com construção de conhecimento, é com debate, com democracia, e não com ódio, não com raiva e não com opinião raivosa nesse momento. Até imagino, por exemplo, que alguém possa discordar de mim nesse momento, que nos ouve e nos assiste. Cada um com a sua então, abordagem. controle a sua raiva, o seu ódio e vamos pensar, vamos procurar dados, vamos procurar informação, vamos ler, vamos estudar. É para isso que existe instituição de ensino, é para isso que existe universidade, é para isso que existe aqui ao nosso lado o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É isso, Carlos. Eu gostaria de juntar também alguns comentários e também falar sobre alguns comentários. Eu estou tendendo a fazer a análise da seguinte maneira, como interpretação e algumas ideias sobre o que foi colocado aqui e questão dos anos 90 e assim por diante. A minha impressão assim, é que nós estamos vivendo uma crise mundial, global, e parte significativa dessa crise, se não muito dela, decorre do próprio modelo de forma de desenvolvimento do capitalismo, principalmente a partir dos anos 90, né, no chamada globalização. Ou seja, a globalização do Fernando Henrique, a globalização da terceira via, a globalização do sistema financeiro, a globalização dos capitalistas de maneira geral, e eu posso ser acusado do que o rapaz ontem acusou, a reitora não, né? De ser isso que é simpático, aquele barbudo que o Cristiano comentou. Trabalho com isso, uma disciplina enquanto acadêmico ali na universidade, de que este projeto que prometia mundos e fundos, e foi o projeto da privatização da Vale, da privatização
do discurso do Collor, eu não sei se vocês se lembram, que alguém se lembra, né, que inclusive tinha uma propaganda que entrava um elefante numa loja, uma coisa assim, né, ou seja, que tudo que era público não prestava. Né? Sim, então, chegamos, o auge disso foi em 2008, na crise, que não se vislumbra solução em todo mundo. Então, essa é uma dos lados. E é representando tanto o Fernando Henrique, quanto o Barack Obama, quanto outros grupos, Soros, etc, etc. E de um outro grupo também disso, mas capitalista, ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer que nem Guedes, nem Bolsonaro, nem Mourão, nem Heleno, nem é contra o capitalismo, né? Eles são defendem o capitalismo, eu só ouvi os discursos deles, e nuances desse setor mais, digamos assim, reacionário, conservador, muito inspirado por esse cidadão que eu comentei, do Steve Bannon, mas não é só Bannon, como outros também, né? Aqui no Brasil, nos anos 90, republicado pelo Ministério do Exército, o tal de Eduardo Coutinho, se eu não me engano, um general que escreveu um livro que fundamenta todo esse discurso do Bolsonaro, como também do Olavo de Carvalho e assim por diante. Então, minha leitura é que é uma briga entre esses setores capitalistas, fascistas, neofascistas, né, representados pelo Olavo de Carvalho, pelo Bolsonaro, pelos filhos e por essa rede de grande parte militares, mas também pastores, né, mas tem briga entre eles, Malafaia, Marcos Feliciano, etc. Eles brigam de muitas vezes, disputa de beleza, e esse setor mais financiarizados que se juntaram aqui, no caso, para a eleição do Bolsonaro. Então, esse projeto que está, e essa é as brigas, na minha leitura, dos militares, aí, em torno de nuances desse projeto. Porque nenhum deles está contra a reforma da Previdência, né? Nenhum deles está contra retirar direito dos trabalhadores. E todos eles fazem apologia explícita, assistam os vídeos do Mourão, apologia explícita do capitalismo, do liberalismo, do fim do 13º, fim dos direitos e assim por diante. Então, esse é mais ou menos o quadro, digamos assim, que eu associaria ali com a evolução dos anos 90, né? Bem, feito isso, eu voltaria aqui para a questão da cidade. Né? Eu estou pegando aqui, até sugerindo, mesmo aqueles que eventualmente estejam assistindo o programa, que não sejam do PT, assistam a entrevista do presidente Lula, que, se eu não me engano, sábado, vai ser transmitido pela BBC, né? Pela BBC. Ia também pela Rede TV, mas parece que roeu a corda aí com medo. Né? Então, e tem uma particularidade ali que o Lula fala interessante, que eu vou pegar para me apoiar no discurso que eu estou fazendo. Tá bem. Que já falei, no local, na cidade, nós, aqueles que compactuam com aquilo que eu estou falando, de infernizar a vida da base eleitoral do Bolsonaro. Obrigá-los junto aos seus eleitores, junto à população pobre que votou neles, junto aos seus eleitores, que se explicite qual é o projeto deles. Né? Qual é a posição deles em função da retirada de direitos, do corte de recursos da universidade. E associar isso às eleições que vai ter no ano que vem. Porque nas entrelinhas, eu estou abrindo o jogo aqui transparentemente, nas entrelinhas, tem dois medos do governo. Um é isso, a associação com a questão eleitoral, porque se eles não conseguirem votar, era até maio, depois passou para junho, agora estão falando em junho e alguns já estão falando em setembro. Se eles não conseguirem votar ou desidratar, como eles dizem, até o fim do ano, no ano que vem eles não vão votar. Por quê? Porque tem eleição. E esses vereadores que estão apoiando o Bolsonaro, esses vereadores que são da base de apoio do Bolsonaro, esses deputados que eles estão nas cidades, tem que ser mostrar eles, a atividade nesse sentido, para nós começarmos a fazer essa discussão. E daí a discussão, é uma coisa que eu estou notando nas minhas aulas, é que há um desnível entre essa macro discussão, essa macro política ofensiva, por exemplo, há uma unanimidade
absurda, imoral dos meios de comunicações tradicionais, que são criticados, inclusive, pelo Bolsonaro, agora se acalmou, em defesa da reforma da Previdência. Não há uma palavra na TV, né, daí eu estou falando dos programas mais populares, nos noticiários, que façam qualquer comentário crítico à reforma da Previdência e às políticas. Há comentários de crítica dessas aberrações, mas se unem para atacar os trabalhadores, digamos assim. Que exploram os trabalhadores também. A questão da eleição do ano que vem, a questão do vínculo dessas consequências, dessa macropolítica com o cotidiano, com o vivido, o que vai significar isso? Porque as pessoas foram enganadas, né, para a eleição do Bolsonaro, e muitas delas hoje estão se fragando. Então, nós não temos que fazer o trabalho de discussão e da apresentação, isso hoje, não vamos esquecer amanhã. Vocês acham que o Fábio Branco está defendendo raivosamente contra o projeto do Porto de Torres, contra o Reines, que eles se amam, né? Estão tudo junto na base aqui do governo do Eduardo Leite, que passou por cima da participação popular, da Constituição Estadual, para poder privatizar. Estão juntos, estão divergindo por quê? Estão divergindo porque estão pensando na eleição do ano que vem, né? Então, essa eu acho que é uma discussão de começar a colocar isso, começar a cobrar das tia Deia, dos fulano, dos Beltrano, dos isso e aquilo. Qual é a posição deles para os grupos sociais mais pobres? Não do ponto de vista ideológico, isso, aquilo. É de confrontá-los, ele, com a população e publicizar isso. Né? Ou seja, a posição do vereador tal, que amanhã vai querer ser candidato, é de apoio à retirada do direito, apoio da destruição da universidade pública, porque eles querem que a universidade seja paga. Então, que o governo deles está defendendo, seja o governo federal, seja o governo estadual. E eu não sou de partido nenhum. Né? Então, a questão é essa que está sendo colocada para a gente não começar a chorar, né, amanhã. A mesma coisa da contaminação. Né? Sim, a mesma coisa da contaminação que nós falamos outro dia aqui, que tem que começar a se discutir. A Prefeitura começou a discutir um projeto de normatizar o controle de veneno aqui, os setores que envenenam a população. Nós temos que trazer isso à tona, da contaminação, do envenenamento absurdo que nós sofremos aqui na cidade. E isso tem que fazer parte da discussão com os vereadores e com o governo ano que vem. Sim. Os jovens, quais as perspectivas? Uma perspectiva daqui do jovem é ir para a universidade. Né? Acabando com a universidade, vão para onde? O emprego. Nós temos hoje em torno de, se eu não me engano, com os cortes e contingenciamento, em torno de quase 2 mil, né? Talvez até um pouquinho mais, de alunos beneficiados por um ou outro apoio da universidade. Que muitos deles, eu tenho alguns desses alunos que, se não ganharem os R$400 de bolsa, não tem como pagar aluguel, não tem como comer. Tem alunos nossos que não estão indo na aula porque não tem dinheiro para pegar o ônibus. Sim. Então, esse é o quadro que juntar a macropolítica com esse cotidiano e quem é responsável por isso. E que é importante perceber que está tudo relacionado, porque parece que são coisas isoladas, que não dialogam, mas está tudo dentro de um grande projeto, né? Um projeto de destruição. Exatamente. Um projeto de destruição travestido de um discurso do empresariamento, que é uma vergonha. Uma vergonha, por exemplo, no dia 1º de maio, o presidente vem falar para os empresários. O discurso do presidente da República, do Bolsonaro, no dia 1º de maio, dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Foi um discurso da lei do livre mercado, da lei do empreendedorismo, que você quer ser empresário e não pode. Não, para aí. Até a aberração do argumento é o seguinte, de que se todo mundo for empresário, quem é que vai receber salário para poder comprar as coisas? Sim. Né? Se todo mundo for empresário, quem é que vai produzir? A menos que ele esteja considerando que uns vão ser empresários, os outros vão ser escravos. Sim. Né? Que não vão precisar salário. Algo me diz que é algo do ponto de vista lógico, do ponto de vista da raciocínio, assim, de associar de que o que está em jogo agora é a continuidade dos anos 90, no sentido de radicalizar o projeto neoliberal, só que agora, eu estou desenvolvendo isso, é um neoliberalismo, talvez, com um cunho, estão chamando de neofascista, né? Mas eu diria um neoliberalismo fascismo, poderemos caminhar com isso, diferente dos anos 30. Nos anos 30 era partidos, estados-nação. Agora nós podemos, talvez, caminhar, né,
para depois, talvez, antes da guerra entre os Estados Unidos e a Rússia e a China, talvez caminhar para um fascismo global, do qual o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho e outros grupos são os representantes disso. Que catástrofe. Ontem, numa conversa fora do ar, alguém comentou o seguinte, eu comentei que tudo isso que vocês estão colocando aqui, para mim é bastante nítido que está dentro do projeto de higienismo social, né? Sim. E que sim, pouco estamos ligando para as pessoas que estão passando fome, necessidades e que vão voltar a morrer de fome, né? Os números estão aumentando. E aí alguém comentou de forma irônica, mas me pareceu bastante coerente. Bem, ele nem precisou pegar em armas para matar aqueles 30 mil que ele falou que teria matado, se pudesse. Sim. Acho que é por aí. E pega se for preciso. Haja vista aí um dos seus maiores defensores, o governador do Rio de Janeiro, que de uma forma, no mínimo, absurda, ainda postou no seu Twitter o vídeo, o próprio governador dentro de um helicóptero com atiradores na periferia de Angra, no Rio de Janeiro, ordenando que atirasse livremente na população da periferia, em que 8 pessoas morreram. Não chegou a matar crianças, mas crianças correndo, fugindo no horário de saída da escola. Então, é esse o Brasil que nós estamos assistindo e que as pessoas apoiaram. Acho que isso é importante. Compreendo que algumas pessoas não tenham compreendido, que possam ter sido, em parte, enganadas, mas muito do que nós estamos assistindo foi dito durante a campanha eleitoral. E muito não foi dito, até porque o candidato não veio em nenhum momento a público, não participou de debate, nunca discutiu nada, então não há nenhuma surpresa quando aparece esse tipo de proposta de um candidato que fugiu do debate o tempo inteiro. Como o nosso tempo está acabando, eu só quero registrar, ontem, nós da diretoria da Profurg participamos de reunião com a reitora Cleusa Dias e também com a reitora da FURG, a professora Cleusa, e também com o professor Alexandre, aqui, o diretor do IFE, para saber a situação dos dois. E resumindo aqui, até porque acaba no Facebook, né? Qualquer um bota as bobagens que pode colocar, até um grupinho aqui de Rio Grande, alguns jovens aí que ainda não tem muita compreensão da realidade, que é muito fácil, né, tu colocar qualquer mentira atacando a universidade, quando os cortes eles passam de 30% em ambas as instituições, que já estavam com a sua verba vindo reduzida já nos últimos 2, 3 anos, até em função da PEC do teto, aprovada em 2016. Então, já era um orçamento muito difícil para essas instituições se manterem, e agora sofrem um corte de mais de 30%, no corte de custeio, porque capital não existe mais há um bom tempo, é importante que seja dito, o que impede o seu funcionamento. A FURG só se garante até agosto. O IFE ainda consegue, por quê? Porque ninguém mais tem bolsa. Os estudantes, as estudantes do Instituto Federal que utilizavam bolsa para fazer as suas pesquisas, não é para vagabundagem ou mamata, como quem não convive, quem não conhece a realidade da universidade, o Instituto Federal fica falando sem conhecimento, mas perde o estudante, a estudante, perde o conhecimento, perde a educação, perde o Brasil. Muito bem. Carlos, para encerrar. 3 comentários para esse nosso encerramento. O primeiro deles é que, na semana que vem, a Suzane deve ter comentado aqui, nós temos um evento da ANFOP, que é a Associação Nacional que estuda aí a questão da formação de professores e coisas assim, né? E na segunda-feira, a conferência de abertura no CIDEC, justamente com a querida professora Maria Beatriz Lúcia, foi minha orientadora, e do qual me orientou nesse livro que eu estou mostrando aqui, que foi publicado recentemente, que eu vou deixar para as gurias aqui, e nós vamos organizar, talvez agora em maio, início de junho, ou talvez no segundo semestre, o lançamento dele, como também de um outro orientando do Bruno sobre a autogestão, comunidades auto-organizadas na cidade.
né? Então, todos estão convidados, né? E o livro também faz parte de um projeto de pesquisa e de extensão que nós estamos desenvolvendo no segundo semestre sobre esses temas que eu estava falando sobre a cidade, né? Então, o tema da habitação, que inclusive agora saiu uma reportagem sobre a manifestação de ontem, dos problemas que o BG vê. E isso é interessante, a vereadora um partido que eu nem conhecia aqui, veio dizendo que faz não sei quantos anos, mais de 10 anos o problema vem se arrastando, né? E culpou a prefeitura atual, né? Seria interessante ver essa vereadora aqui com quem que ela estava votando há 10, 15 anos atrás, são os que transferiram as pessoas ali para o BGV e depois a prefeitura teve que assumir, né, série de problemas. Mas é um problema concreto, a questão da habitação, né, do lixo, da contaminação, da juventude, da questão ambiental, da universidade, da autogestão e da economia solidária, que talvez nós temos que começar a pensar isso no espaço da cidade. Ou seja, tem a macropolítica e a responsabilidade do governo federal, mas tem questões concretas aqui que temos que pensar e construir isso junto com as pessoas. Ótimo. E daí, para terminar, dizer o seguinte, que também aqueles da universidade que estão nos assistindo, que seria interessante também cobrar, comentar, botar na parede os professores e alunos que votaram no Bolsonaro, né? Porque tem gente, professores, colegas nossos da universidade, que votaram no Bolsonaro, que agora estão fingindo de morto, né? Estão fingindo de morto, não abre a boca, tem que assumir. Outros mais explícitos, porque defendem um projeto privatista de universidade, né? Muitos deles ganham dinheiro. E as próprias contradições que existem da própria universidade. Então, é um projeto global que eu acho que é essa articulação com a cidade de pensar, né, esses problemas e como que a gente avança nisso. E daí tem pesquisas concretas sobre esses problemas, né? Ou seja, existe pesquisa, e essa é a nossa ideia, sobre habitação, sobre lixo, sobre contaminação. Hoje, por exemplo, de tarde tem uma banca ali no PPGA, de uma mestranda, que é justamente sobre isso, a questão do lixo, da reciclagem, do trabalho dos catadores, né? Importantíssimo. Então, essa proposta de como a gente vai adiante e enfrenta essa barbárie que estamos vivendo. Que grande desafio, mas vamos lá. Meio-dia 2, Cristiano e Carlos, se pudesse, teremos muito mais assunto para falar, com certeza. A gente ficou de acertar uma outra data para o observatório, vamos fazer isso agora. Essa edição reprisa hoje às 23 horas pela FURG TV, canal 15 da NET, e também através dos site da universidade, furg.br, e também o furgtv.furg.br. Amanhã às 11 horas da manhã a gente retorna ao vivo. Até lá.